Boa noite, eu me chamo Camila e o tema escolhido para esse vídeo foi região e regionalização do Oriente Médio e os conflitos. A região do Oriente Médio recebe esse nome inicialmente porque, a partir do século XV, os europeus expandindo sua rota comercial destino ao Extremo Oriente, essa região geograficamente ela é estratégica e em determinado lugar eles deduziam que estavam no meio do caminho. Daí ficou o Oriente Médio. É uma região cercada de mares e golfos. Nós temos o Golfo Pérsico como referência. Nós temos os mares Negro e Mediterrâneo, que também são super conhecidos. Os principais países e os maiores países dessa região são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Turquia e Afeganistão. Afeganistão, ele é um dos países mais pobres, da região do Oriente Médio. Nós temos o Talibã com uma forte influência nessa região. Os talibãs, eles são islâmicos, fundamentalistas, e quando eles dominam, sob o domínio dos talibãs, essa região ela sofre bastante, inclusive as mulheres. As mulheres elas sofrem preconceito, né? Usam a burca, a determinação usar cobrir todo o rosto e corpo. Geralmente elas não têm acesso a médicos importantes como ginecologista, nem itens básicos como absorvente. Então é uma região que sofre muito, tem sua pobreza e tem também a opressão por parte desses clãs religiosos extremistas. É uma região rica em petróleo. 60% do petróleo do mundo se encontra na região do Oriente Médio. Os pesquisadores afirmam que há 3.000 anos antes de Cristo já existia esse recurso, vestígios desse recurso nessa região. Região conflituosa. Quais motivos que mais levam ou que mais foram fatores de conflitos na região do Oriente Médio? Nós temos água, religião, território. Água, religião, território. A água até hoje ela é um motivo de conflito. Exemplo, a escassez de água nessa região, em algumas regiões, fazem com que haja uma disputa de domínio sobre a questão hidrográfica. Um exemplo, Israel, Síria, Líbano disputam até hoje o domínio sobre o Rio Jordão, sobre essa bacia. Religiões, nós temos lá o Islã, que tem Maomé como referência e ao Corão, né? Nós temos judaísmo. O judaísmo, principal referência, nós temos o Torá como livro e Messias como líder espiritual dos judeus. Existe aí também um conflito entre palestinos e judeus, né? Até hoje a Palestina não tem seu Estado-nação reconhecido. Tem aí a questão de Jerusalém como capital de Israel, enfim. Nós tivemos uma guerra de 8 anos, de 1980 até 1988, entre Irã e Iraque. Qual foi o motivo do conflito? Poder regional e petróleo. Nessa época, Estados Unidos da América, voltado para a questão petrolífera, com interesses econômicos, apoiou Saddam Hussein. E esse conflito e essa guerra durou aí 8 anos. Então, água, religião e a questão do petróleo são fatores de conflitos. Nós temos a região do Oriente Médio como uma importante posição geográfica, né? Nós temos aí, ela interliga a África, a Ásia e a Europa.
A questão do petróleo foi mais explorado a partir do século XX, foi quando foi encontradas jazidas petrolíferas, empresas estrangeiras com recurso tecnológico, né, se infiltraram na região do Oriente Médio e exploraram seu recurso, a sua riqueza, que, curiosamente, apesar de ser rica em petróleo, de conter 60% do petróleo existente no mundo, é uma região pobre. Por quê? Porque lá atrás, a partir do século XX, empresas estrangeiras se situaram na região, exploraram, né, a questão de refinaria, de extração. O lucro obtido com isso ficava, na sua maioria, para essas empresas estrangeiras e a menor parte voltava para os líderes que administravam as cidades. Os líderes, por sua vez, pegavam parte desse valor e ficavam para si, enriquecimento próprio. Não havia um investimento na cidade, não voltava para a população. Não era usado o valor do petróleo em saúde, em infraestrutura e educação. Então, até hoje, nós temos essa visão. Um país rico em petróleo, porém, sua nação é pobre, né? Como eu falei, nós temos o Afeganistão como um dos mais pobres. Então, é isso. Agradeço, tá? É um resumo sobre a região do Oriente Médio. Uma região importante, legal de ser estudada, né? Envolve fatores humanos importantes. E até mais. Conheçam mais a região do Oriente Médio e vocês vão ver que também é uma região muito rica historicamente falando.